Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou trazer pra vocês uma receitinha de esfirra salgada. Aí, antes de eu começar a receita da massa, eu vou começar o recheio. Porque o recheio dessa esfirra tem que estar bem friozinho pra colocar na massa. Então eu vou fazer essa esfirra com carne moída. Então eu tenho aqui 1,5 kg de carne moída, uma cebola inteira picadinha, 3 dentes de alho cortadinho bem pequenininho, com a faca mesmo, não com o amassador. 2 tomates picadinhos, sem a casca, e um pouquinho de cheiro verde. E aí eu vou colocar outros temperos aqui a gosto. Vou colocar páprica, vou colocar sal, vou colocar um vinagrete que eu tenho ali. Daí vocês coloquem o tempero a gosto. Então eu vou começar pela carne. Ah, e uma outra coisa também, eu vou fazer ela na banha. Vou usar essa gordura aqui pra fazer a carne. Vou usar acho que uma colher de sopa, tá bom. Então eu começo refogando essa carne primeiro e depois eu coloco alho, cebola. Eu gosto de refogar bem ela, deixar ela bem douradinha. Pôr um tanto assim de banha. Vou refogar a carne. Essa massa, ela rende bastante, por isso que eu tô fazendo esse tanto de carne aqui, que eu acho que vai dar. Porque as outras vezes que eu fiz menos quantidade e aí eu tive que colocar outros recheios ali na hora pra não guardar a massa. Então aí eu resolvi fazer um equilíbrio, ó. Voltou a minha panela. Aí eu vou soltando também ela, os gruminhos dela, e vou refogar bem até ela ficar bem douradinha. Chegou nesse ponto aqui, ó. Eu coloco o alho primeiro, porque eu gosto do cheirinho que vai soltando do alho aqui na carne. E do sabor que dá no final. Então eu ponho primeiro o alho e vou refogando aqui com a carne, ele bem. E na sequência eu vou pôr a cebola. Depois da cebola eu coloco o tomate, sal e os outros temperos que eu quero pôr. E daí você coloca o tempero que você quiser. E aí assim, ele tem que ficar úmidozinho, mas não um molho muito, não pode ficar muito líquido, porque daí vai ficar ruim pra fechar a massa e vai acabar escorrendo quando for assar. Então, vai ficar um pouquinho úmido, mas não muito, a cebola. E eu vou pôr também um pouquinho de massa de tomate, tanto pra dar cor e pra dar um pouco mais de corpo aqui, ó, esse recheio, ficar um pouquinho mais grossinho. Aí, como ela tá, ó, grudandinho aqui, eu vou colocando um pouquinho de água aqui nela. Refogando bem. Vou pôr um salzinho pra soltar mais água aqui da cebola, pra ajudar a umedecer mais esse recheio. Vou colocar páprica também. Mais uma cebola granuladinha. Um vinagrete. Pensa o cheiro que tá. O cheiro que o alho vai soltando é muito bom. Agora vamos ao tomate. Os 2 tomates picadinhos. Aí nessa hora do tomate eu vou colocando aos pouquinhos a água. Coloco um pouquinho de água para ajudar ele a soltar o suco também e desmanchar. Mas assim, eu coloco muito para não virar um molho, é para ficar
uma consistência úmidazinha, mas não ficar muito líquido. Aí eu vou ver se de repente precisa mais tomate. Vamos ver se tá bom 2 ou se eu vou pôr mais um. Já deu uma umedecida aqui, ó. Agora eu vou esperar cozinhar bem esse tomate, soltar bastante suco. Vou daí acrescentar o cheiro verde. Eu vou mostrar como é que ele ficou pra vocês. E aí eu vou pôr na geladeira pra acelerar aqui, ó, pra que ele esfrie mais rápido. E daí na sequência eu já faço a massa, porque daí precisa estar friazinha pra colocar na massa. O molho fica assim, ó. Ele fica úmido, mas não fica muito caldo, ó. E agora eu vou esfriar ele. Vamos agora para a massinha da esfirra. Então, aqui numa bacia eu coloquei 2 pacotinhos de fermento biológico, aquele seco. E aí eu coloco 2 xícaras de leite morninho, não pode estar fervendo, porque senão acaba matando o fermento. Então, eu vou colocar aqui todo o leite. E agora eu vou diluir bem esse fermento, desmanchar bem ele. Ó, ele fica cheio de gruminhos, né, do fermento. E agora eu vou mexendo até ele desmanchar. A hora que ele desmanchar bem, eu vou acrescentando os demais ingredientes. Agora que desmanchou todo o fermento aqui no leite, eu vou colocar 4 colheres de sopa de açúcar. Vou voltar a mexer bem daí. Vou acrescentar aqui 1 xícara de óleo, 1 colher de sopa de sal. E aí já vai vir a farinha. 1 xícara de óleo. 1 ovo. 1 colher de sopa de sal. Aí essa receita que eu peguei falava que era pra colocar cerca de 860 gramas de farinha. Só que eu vou colocando no olho porque, assim, não colocando farinha no olho, né? Que má colocação. Eu vou colocando a farinha, assim, sem medida, porque tem algumas marcas de farinhas que às vezes não dá o ponto. Então aí eu gosto de ver assim com a mão mesmo. Então eu vou colocando aos pouquinhos, pra ficar uma massa bem macia, bem desgrudando da mão, mas não muito seca, pra sua esfirra ficar bem macia. Então eu vou acrescentando aqui e vou mexendo. Mexendo bem, daqui a pouco eu já vou começar a pôr a mão na massa aqui. Pra poder bem vir certinho o ponto. Ó, ela tá bem esponjosinha ainda, bem líquidazinha, molinha, ainda não tá no ponto. Aí depois que essa massa adquirir o ponto, a gente vai deixar ela uns 20 minutos descansandinho, crescendo. E é só fazer daí as esfias. Aí no forno, ao assar, ela vai crescer mais um pouquinho. Já tá adquirindo uma consistência bem legal. Virando assim pra mostrar, ó. Fica bem macia essa massa, fica bem boa. Ela fica bem, ó, bem esponjosinha, ó. Aquela sovadinha. Ó, minha massa tá ficando assim, ó.
ela tá desgrudando já da bacia e ela não tá grudando tanto na mão, ó. Então, tá desgrudando já da mão e da bacia. Fica esponjosinha assim, ó. Parece uma esponja mesmo. E agora eu vou colocar, então, um paninho e vou deixar ela crescendo aí cerca de 20, 30 minutos. Se tiver calor, ela vai crescer bem rápido. Aí, uma dica. Se tiver um tempo frio, o que você pode fazer? Você pode ligar o forno, deixar ele um pouquinho quente, desligar ele, daí colocar ela tampadinha lá. Aí ela vai crescer bem também. Então, vamos aguardar, daqui a pouco a gente vê como é que ficou essa massa. Vamos ver como é que ficou bonita depois dos 20 minutos. Olha o tantinho que cresceu. Encheu só a bacia, né? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar algumas porções dela, em bolinha, e vou esticar aqui cada bolinha separadamente e rechear. Vou mostrar daí. Aí eu pego uma quantia mais ou menos assim, ó, uma bolinha. Daí eu unto aqui a minha bancada e eu vou agora passar ela com o rolo aqui. Abrir ela. Aí eu abro ela fica com uma espessura assim, ó, mais fininha. Abri. Agora eu vou pôr o recheio. Recheio aqui. Dela. Faço bem recheadinho. Agora pra fechar. Então, eu começo fechando de cima, assim, ó, como se eu fosse fechar um pastel de fora a fora. Assim, ó. Chegou nessa parte final, ó, eu venho puxando dos ladinhos. Deixa eu tentar aproximar aqui, que vai cair o recheio. Eita. Eu tô com uma mão só, é complicado, né? Fechei aqui. Fechei um lado, esse lado ficou aberto, né? Só empurrar o recheio. Aí eu fecho aqui, ó. Fecho assim. Ela fica assim. Nesse formatinho. Essa parte da dobrinha dela eu coloco assim, ó, pra baixo, na minha forma. Aí eu untei a forma pra não grudar. Então, fecho bem fechadinho, né? Dou mais uma apertadinha pra ver se tá bem fechadinho mesmo e tal. Coloco assim aqui, da minha forma. Depois eu pincelo uma gema. Então, pega a gema, dilui um pouquinho com leite, um pouquinho com água. Passa aqui. E aí, leva ao forno 180 graus. Aí, eu vou cuidando quando ela fica douradinha. Daí eu desligo. Eu acho que o quê? Uns 15, 20 minutinhos ela fica no ponto. É bom ir olhando e cuidando, olhando o ponto que você quer. Se você quer ela mais clarinha, mais douradinha. Mas eu, cerca de 15, 20 minutos ela fica pronta. Eu tinha achado que tinha ressecado meu molho, mas não, ó. Ele fica assim, ó, úmido. Que tava na geladeira, ele tinha dado uma ressecada em cima. Daí eu mexi de novo, ó, ele fica bem úmido, ó. Ó o barulhinho. A umidade sem estar líquido. Essa é a consistência que tem que ficar esse recheio.